Olá, meus queridos alunos, estamos de volta aí com as videoaulas do professor Evandro, hoje discutindo a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, voltada aí para os concurseiros que vão fazer concurso aí para professor, pedagogo ou qualquer outro cargo da área de educação. Então hoje nós vamos discutir o artigo 24, lembrando que o artigo 24 já foi discutido aqui em uma videoaula anterior, em que a gente discutiu e debateu sobre as alterações da LDB ocorridas no ano de 2017, as famosas mudanças da LDB, conhecida aí como a reforma do ensino médio, e aí a gente vai estar discutindo hoje o artigo completo, na íntegra, inciso por inciso, quais foram essas alterações e o que é que determina, o que é que rege o artigo 24 da LDB. Se você está aqui pela primeira vez no canal do professor Evandro, ou se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal do professor Evandro, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, e aí vamos direto ao assunto. Não esqueça que todos os inscritos no canal, apenas os inscritos no canal vão ter acesso a todas as videoaulas, entenderam? Então não perca a oportunidade de estudar e se preparar para o seu concurso público, ok? Então, sem mais delongas, vamos aí à discussão do artigo 24. A ideia aqui é discutir o artigo e a gente entender como é que ele pode, porventura, cair aí na sua prova de concurso, da sua banca de concurso, ok? Então, vamos aí à leitura do artigo 24. O artigo 24 diz o seguinte: a educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras. Inciso 1. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Em relação ao inciso 1, nós não temos alterações, pelo menos no que rege a carga horária mínima. O que nós vamos ter de alteração é uma alteração lá no ensino médio, que vai ter uma progressão de carga horária, mas isso mais adiante a gente vai destacar, tá certo? Então a carga horária mínima anual continua sendo de 800 horas. Na questão, lá na sua banca de examinadora de concurso, lá na sua prova de concurso, normalmente ele cobra o inciso completo. Ele pede para que você marque sobre a educação básica, é correto afirmar, e aí você vai precisar, com certeza, estar bem familiarizado com esse inciso, claro, com todos os incisos da LDB, para você não perder a questão, ok? Então é assim, valor de carga horária mínima, lembre que é 800 horas, e em relação ao ensino médio, houve aí um reordenamento ou uma sugestão de que esta carga horária seja ampliada até 1.400 horas. Mas nós vamos voltar a discutir isso ainda aqui no artigo 24. Continuando aí a nossa leitura, vamos aí para o inciso 2. O inciso 2 fala o seguinte: a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. Então ele está falando aqui sobre a classificação em séries, sobre a promoção, né, ou sobre a matrícula do aluno. E ele diz que exceto a primeira do ensino fundamental, porque o que rege a primeira série do ensino fundamental, que é o primeiro ingresso do aluno na escola, é o acesso à própria escola. Isso aqui é regido pela idade, né? Se não me falha a memória, a idade atual é 6 anos de idade. Então, letra A. Por promoção para o aluno que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. O aluno que passou de ano, ele é dado o acesso, né, à reclassificação na série seguinte. Letra B. Por transferência para o candidato procedente de outras escolas. O aluno estudou em outra escola, no 6º ano, passou de ano, então ele está apto a se matricular em qualquer outra escola do território nacional na série seguinte, a qual ele ganhou habilitação, ou seja, ele passou de ano, ele foi aprovado, então ele tem acesso à série seguinte.
A letra C, independentemente da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição nas séries ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Então, cada sistema de ensino tem uma forma de organização ou de organizar a sua educação, o seu sistema escolar. Então, no Brasil, em quase todo o território nacional, nós adotamos o sistema seriado, mas a gente pode encontrar alguns que trabalham com bloco, e aí para adequar esse aluno, para que este aluno tenha acesso àquele módulo, àquele bloco ou àquela série, ele precisa estar apto a estar ali. Então, independente da série anterior, ele pode ser colocado mediante uma avaliação, a uma prova de aferição de conhecimento, de adequação deste aluno, para que ele ingresse ali na série que ele está apto a cursar. Então, com exceção da letra C, as outras, letra A e B, já é corriqueiro nas escolas. Você que já está na área de educação, você que estuda, talvez você ainda não tenha ouvido falar desse sistema de reclassificação que é falado aí na letra C. Então, eu recebo um aluno da segunda série para ser matriculado na terceira série. Só que, avaliando o conhecimento deste aluno, eu percebo que ele tem capacidade de estar lá no quinto ano. E aí, claro, para isso ele vai ter que ter idade mínima para o quinto ano, essas coisas todas aí. Então, se eu vejo que ele está apto, e eu faço um sistema de avaliação, claro, de acordo com a secretaria que é o sistema de educação que eu estou vinculado, e aí posso matricular ele numa série que está além daquela que ele veio para ser matriculado. Mas o contrário pode acontecer também. Eu recebo o aluno lá no quinto ano e eu percebo que ele ainda não está apto a estar no quinto ano. Então, para isso, eu posso retornar ele para uma série anterior, né, de acordo aí com sua bagagem de conhecimento e de experiência, ok? Então, espero que tenha ficado claro esse sistema de classificação dos alunos, né, dentro aí da escola. Então é bom que a gente discuta isso, é bom que a gente fale sobre isso para a gente ficar familiarizado. Então, se você não compreendeu, achou que ficou meio vago, deixa aí no comentário as suas dúvidas e a gente vai tentar sanar suas dúvidas, ok? Vamos aí para o inciso 3. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regime escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que é preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, desde que você respeite aí aquilo que o aluno tem que conhecer minimamente, e aí de acordo com a BNCC, né, a Base Nacional Curricular Comum, eu posso progredir ele em algumas disciplinas e ele pode ficar devendo. Digamos que ele passou em todas as disciplinas e ficou, né, não atingiu o conhecimento adequado em língua portuguesa ou em história, por exemplo. Então eu posso passar ele para a série seguinte, parcialmente, né? Então ele cursa a série seguinte devendo este conhecimento da série anterior, né? É isso que a gente está chamando aí de progressão parcial. Isso no sistema público de ensino é muito raro encontrar, mas em algumas escolas particulares se trabalha muito com esse sistema de dependência, né? Ele passa para a série seguinte, mas fica devendo a alguns conhecimentos, né? Alguma parte do conhecimento de alguma disciplina aí da série anterior. Lembrando que tudo isso tem que estar dentro do regulamento do sistema de ensino, que é o que ele determina, né? E claramente dentro do sistema do regimento escolar. Cada escola tem seu regimento escolar, cada sistema de ensino também termina reorganizando esse sistema, esse regimento interno de cada escola, ok? Então, pode haver uma progressão, haver uma progressão aí parcial, né, deste aluno. Então, inciso 4. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis e equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes
ou outros componentes curriculares. Então, posso organizar uma turma que tem alunos de várias séries para discutir um tema, uma disciplina a qual eles tenham afim, né? A gente pode até trabalhar isso dentro de uma pedagogia de progresso. Então, não necessariamente as classes podem ser formadas só por alunos daquela categoria. Então, o professor de língua estrangeira pode criar um projeto e formar uma turma com alunos do 6º ano, do 7º, do 8º e do 9º, tudo numa turma só, e aí vamos perceber que, claro, se eles tiverem níveis de compreensão equivalentes, de adiantamento na matéria, essa classe pode ser formada assim, ok? Inciso 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Então, isso aqui é muito cobrado, o sistema de avaliação de alunos é muito cobrado nos concursos. Letra A. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, a avaliação dela deve ser continuada, né? E aí essa avaliação qualitativa leva em consideração vários critérios: frequência, assiduidade, participação, desenvoltura, compreensão do aluno, tudo isso que o professor já está apto. Você que ainda não está em sala de aula, mas você que está na academia, já deve ter ouvido falar sobre isso, já deve ter discutido bastante sobre isso. E que essa avaliação continuada, essa avaliação diária, cotidiana, ela deve se sobrepor a uma eventual avaliação periódica, né, como uma prova, né? Porque aquela prova normalmente avalia só o momento e, claro, a sua convivência com o seu aluno diariamente nas suas aulas, com certeza você vai ter outros critérios e vai ter muito mais propriedade para avaliar. Daí, na própria lei, coloca que essa avaliação qualitativa, essa avaliação cotidiana, ela deve se sobrepor à avaliação quantitativa, que é aquela aferição em um teste, em uma prova eventual. Então, a letra B, possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar. Então, algumas prefeituras criaram alguns sistemas de aceleração, né? Deram até o nome Acelera. Pega-se aqueles alunos com distorção de idade e série e aí cria-se um projeto para tentar avançá-lo, para que eles alcance o nível adequado para a idade de cada um desses alunos. Quem trabalha nos sistemas municipais e estaduais já deve ter ouvido falar, principalmente o sistema municipal, que trabalha aí com o ensino fundamental, né? O ensino fundamental primeira etapa, o Fundamental 1 e Fundamental 2, trabalha bastante com esse sistema de aceleração. Letra C, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante ferição do aprendizado. Então, esse avanço, no sentido de que eu percebo que um aluno se destacou, e se eu conseguir aferir isso, esta avaliação pode significar uma promoção para uma série seguinte. Letra D, aproveitamento de estudos concluídos com êxito, né? Então, o sistema de avaliação deve levar em consideração esse aproveitamento dos estudos concluídos com êxito. Então, esse aproveitamento está dentro lá da avaliação continuada, avaliação cotidiana. Então, não é só a avaliação que vai determinar, né, a qualificação deste aluno. Certo? Então, devemos sempre levar em consideração esse aproveitamento do estudo que foi concluído aí com sucesso, com êxito. Letra E. A obrigatoriedade de estudos de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Então, as instituições de ensino, os sistemas de ensino, normalmente estabelecem como vai fazer essa avaliação paralela. Ela pode ser provas de recuperação mensal, provas de recuperação bimestrais ou semestrais, né? Cada professor, juntamente com sua comunidade escolar, também pode escolher um sistema de recuperação ou de recuperação desses ensinos destas crianças que, porventura, tenham problemas de rendimento escolar. Ok? Então a gente está discutindo isso e às vezes parece redundante, mas você que ainda não conhece a LDB, quando começa a estudar, aí você começa a perceber que a lei ela está intimamente relacionada com a nossa prática diária, com a nossa prática enquanto estudantes da educação e enquanto profissionais da educação também, ok? Vamos aí para o inciso 6º. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no regimento
e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% de total de horas letivas para aprovação. Então, todo professor que já está em sala de aula, ou aquele que já cursou, já terminou, concluiu seu curso de formação pedagógica, de formação licenciada, já sabe dessa frequência mínima para a aprovação. Então, para aprovação, tem que ter frequência mínima de 75%. Você que já foi aluno, com certeza também sabe desse critério. Isso é cobrado, vez por outra aparece questões como esta aí nas provas de concurso. Inciso 7. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de curso, com as especificações cabíveis, né? Então, com os critérios, isso aí também é algo, acho que pacificado, não há nenhuma dúvida. Todo mundo que já estudou já recebeu ou uma transferência de certificação da sua série, ou então já recebeu um certificado de certificação do ensino. Tá? Inciso A, vamos aí para o parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º, ele foi inserido aí com a reforma do ensino médio, né, que ocorreu aí em março de 2017. Aqui aquilo que a gente tinha comentado antes sobre a carga horária. Lá no inciso 1, nós temos a carga horária mínima anual de 800 horas. Aí ele coloca aqui: a carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do caput deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária, né? Então nós temos aí um prazo de 5 anos para que a gente... a ideia é progressivamente chegar até 1.400, e o prazo para se chegar até 1.000 horas é apenas de 5 anos. Então, os sistemas de ensino têm 5 anos para inserir na carga horária do ensino médio, ou ampliar a carga horária do ensino médio, para se alcançar aí 1.000 horas. Então, este parágrafo é importante você memorizar, porque ele com certeza deve aparecer nas questões de concurso, tá? Então fica ligado, as inovações elas são normalmente cobradas. O parágrafo 2º, os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular adequado às condições do educando, conforme o inciso 4º do artigo 4º desta lei. Tá? Então a gente está discutindo, é importante que a gente se familiarize com essas inovações, né? Então, em relação ao artigo 24, a principal alteração que ocorre é esta ocorrida aí em relação à carga horária do ensino médio, que deve se ampliar progressivamente até 1.400 horas, e a própria lei determina um prazo para se chegar até 1.000 horas. Esse prazo é apenas de 5 anos. Tá? Isso com certeza vai cair na sua prova de concurso, principalmente se você estiver concorrendo para uma vaga aí de professor do ensino médio. Artigo 25. Será objetivo permanente da autoridade responsável alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento de ensino. Tá? Então, essa é uma recomendação ao próprio gestor, ao secretário de educação. Então, isso deve ser responsabilidade do gestor de educação. Então, cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista da condição disponível e das características regionais locais, estabelecer parâmetros para atendimento no disposto neste artigo. É importantíssimo você se ligar nessas recomendações do artigo 25, que trata sobre a responsabilidade da autoridade responsável. Essas autoridades responsáveis você tem aí governador, secretários, né, coordenadores, né, diretores regionais. Isso vai depender do seu sistema de ensino. Principalmente essa responsabilidade recai sobre o secretário de educação. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio deve ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Tá? Aqui é mais uma recomendação
a vincular-se a uma base nacional curricular comum. Isso vai ser repetido em quase todos os artigos ou os temas. A gente está falando de base nacional comum, mas aqui ele coloca também que deve ter uma ampliação desse currículo, inserindo conhecimentos regionais, conhecimentos da história do seu município, da história do seu estado, né, das questões culturais do seu município, do seu estado. Isso deve ser inserido no seu currículo escolar. Parágrafo 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Esse parágrafo é importantíssimo, né? Tem se discutido muito sobre o que se deve ou não ensinar na escola. E este parágrafo, ele está vinculado a um princípio lá da educação, que a gente discutiu lá na nossa primeira videoaula, que a educação deve voltar para a vida em sociedade e o mundo do trabalho. Então aqui ele especifica o estudo de língua portuguesa e matemática, mas ele coloca o conhecimento do mundo físico e natural e a realidade da sociedade, né, realidade social e política da sociedade. Então é dentro da escola que a gente vai ter que discutir política, a gente vai ter que discutir relações sociais, formação de famílias e tal. Isso é o que diz a lei, né? Se a gente for alterar isso, vai ter que mudar a lei, porque eu vou discutir a realidade. Então, se eu discuto a realidade, eu não posso fechar os olhos para o que a realidade me mostra, tá? Não vou mais aprofundar sobre esse tema, porque é um tema muito polêmico e pode gerar discussões no comentário, e esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é preparar você para responder a sua questão de concurso. Parágrafo 2º. O ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Se discutiu muito na época da reforma, se deixava arte, se tirava arte, então é obrigatório, né? E aí, claro, voltado aí aos componentes curriculares obrigatoriamente da educação básica, principalmente tratando aí as expressões regionais. Então, sua região tem algum tipo de expressão artística, isso deve ser parte do currículo do ensino de arte. Parágrafo 3º. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Aqui, aluno deve ser facultativa a prática da educação física. Aquele que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, então os jovens, o aluno que trabalha no mínimo 6 horas diárias, normalmente como aprendiz, ele é facultativo à prática da educação física. O aluno que tem maior de 30 anos de idade, então só é facultativo para que ele tenha maior de 30 anos de idade. E o inciso 3, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática de educação física. Então, aqui, né, a gente percebe que se você se enquadra em um desses incisos, a prática, né, da educação física ela é facultativa, tá? Então a prática é facultativa, mas a aula de educação física dentro da sua grade curricular ela é obrigatória. Você não pode se abster desta prática, ok? Inciso 4º, amparado pelo decreto-lei, aí ele coloca o decreto-lei de 1969, e aí tem aí o vetado, inciso 2, que tenha prole, né? Então, amparado pelo decreto-lei, aquele que tenha prole, né? O aluno o jovem que tem a prole. O inciso 4º seria interessante você dar uma olhada lá e pesquisar esse decreto-lei, porque pode ser que o concurso cobre o decreto-lei. Pode ser que eu tire uma aula aqui só para a gente discutir esse decreto-lei de outubro aí. Quando terminar toda a série de LB, pode ser que eu faça uma videoaula só sobre esse decreto-lei do dia 21 de outubro de 1969. O 5 foi vetado. Então nós temos o inciso 6º, que determina aquele que tem prole também é facultativo, discutindo aí a facultatividade, né, da prática de educação física. Parágrafo 4º. O ensino de história do Brasil levará em conta a contribuição das diferentes culturas étnicas para a formação do povo brasileiro, especialmente nas matrizes indígenas africana e europeia. Então temos que ensinar dentro das aulas de história, tem que falar de cultura indígena, de cultura africana e de cultura europeia, tá? Então essa discussão deve ser
regra e não exceção, como infelizmente a gente encontra em alguns livros, né, em alguns livros didáticos e também na prática em sala de aula. Às vezes a gente fala normalmente da cultura indígena e da cultura africana apenas nos momentos comemorativos, mas a gente tem que tratar a história de forma igualitária, dando importância a todas as etnias que compõem a cultura do nosso país. A lei já determina isso aí no parágrafo 4º. Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Essa é uma alteração, né? Voltou, né? Então, a partir do 6º ano. Na lei anterior era a partir do 5º ano e era uma língua estrangeira. Ele não especificava que era a língua inglesa. Aqui, nesta nova reformulação, essa é uma coisa que alterou, no currículo ensino fundamental, a partir do 6º ano será ofertada a língua inglesa. Dê atenção porque claro, você já vem estudando e você pode cair numa pegadinha, tá? Essa é o parágrafo atualizado. Parágrafo 6º. As artes visuais, a dança, a música, o teatro são as línguas que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º. A gente falou lá o parágrafo sobre o ensino da arte. 7º. A integralidade curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata este caput. A integração curricular poderá incluir, critério do sistema de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata esse caput. Então, transversais, um tema que pode abranger em todas as séries e um tema que é discutido e aí, claro, vinculado à realidade da sociedade e do mundo. Parágrafo 8º. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Veja aí o quanto é importante esse parágrafo 2º. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular obrigatória integrada à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Então, a lei diz isso, na prática nem sempre a gente vê, né? Às vezes, quando a gente propõe a exibição de algum filme, às vezes até tem dificuldades, dependendo da escola, dependendo de alguns objetivos de cada escola, tá? Então, isso está aqui, está no parágrafo 8º. Parágrafo 9º. Conteúdo relativo aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata o caput deste artigo, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 13 de junho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, a gente vai estar discutindo isso, em relação à exibição dos filmes e esses conteúdos relativos aos direitos humanos, claro que sempre adequado à idade, a gente tem que estabelecer aí, para não trazer temas que sejam impróprios ou inadequados para cada idade, ok? Parágrafo 10º. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministério da Educação. Então, se eu vou incluir alguma coisa no currículo escolar, nos componentes curriculares, tem que observar aí as recomendações do Conselho Nacional de Educação e, claro, os Conselhos Nacionais de Educação, os Conselhos Estaduais e Municipais, e, claro, isso deve ser homologado pelo Ministério da Educação. Artigo 26-A. Nos estabelecimentos de ensino e de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, é obrigado, tá? Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses 2 grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e os povos indígenas
e os povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. O conteúdo referente à história e cultural da afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileira. Então, aqui a gente está vendo o que é que a lei determina. E a gente, infelizmente, ainda percebe algumas escolas, por algum tipo de problema ideológico, às vezes impede a entrada de um grupo de capoeira, de um grupo de umbanda, de um grupo de candomblé, né? E aí termina permitindo a entrada de outros grupos de cultura de cultura europeia, de cultura estrangeiras, e sem problema. Mas quando a gente vai levar essas bases curriculares, né, da cultura afro-brasileira ou da cultura indígena, com algumas danças e tal, às vezes a gente tem alguma dificuldade. Então, a lei determina isso, né? Então, a lei, a nossa lei é muito avançada nesse aspecto, certo? Então você, professor, que está tendo dificuldades, né, para inserir esse tipo de conhecimento, esse tipo de arte, esse tipo de história e cultura, você deve conhecer a lei e deve se utilizar desta lei para se impor também, porque isso é justo que nossa história não é que você privilegie só uma, mas deve falar de todos os aspectos da cultura que formou o Brasil. Ok? Então, artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Os conteúdos curriculares da educação básica, lembrando que a educação básica é o ensino fundamental e o ensino médio, né? A gente discutiu isso já lá no início da organização da educação. Então, inciso 1. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Inciso 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Inciso 3. Orientação para o trabalho. Inciso 4. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Então aqui a gente está aí, os currículos do ensino da educação básica deve estar com certeza norteada por estas recomendações. Artigo 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação e à peculiaridade da vida rural e de cada região, especialmente. 1. Conteúdo curriculares metodológicos apropriados às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Nós percebemos que algumas escolas rurais incluem no seu currículo, né, nos seus componentes curriculares, o ensino de técnicas agrícolas, isso é importante, adequando o ensino à realidade do aluno. Inciso 2. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo da agricultura e às condições climáticas. Nós sabemos que na zona rural as estradas não são tão pavimentadas. Nós sabemos que alguns dos nossos alunos da zona rural trabalham e fazem parte aí dessa economia familiar. Então o calendário também deve ser adequado a esta realidade. Inciso 3, ou então por algum problema climático também. Inciso 3, a adequação à natureza do trabalho na zona rural. Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas, será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Então não pode se fechar por fechar, tem que ter uma boa justificativa, né? E claro, tem que ouvir a comunidade e analisar os prejuízos que este fechamento pode trazer para a comunidade escolar, ok? Então discutimos aqui do artigo 24 até o artigo 28 da LDB. Sempre é importante a gente estudar a LDB na íntegra, porque o organizador da banca ou do seu concurso vai colocar a LDB na íntegra, então você tem que se familiarizar. Se você tiver paciência e perseverança, você não vai errar nenhuma questão de LDB. Então leia quantas vezes for necessário e claramente
Assista nossas videoaulas, deixe seu comentário, se tiver alguma dúvida, a gente está aqui a posto para lhe ajudar. O canal do professor Evandro tem como objetivo levar conhecimento de forma gratuita e democrática a todos aqueles que estão ligados aí, estão se preparando para os concursos, ok? Então, para você ajudar o canal do professor Evandro, tem as recomendações aí na descrição do vídeo, se você desejar ajudar. E uma forma de você ajudar que não lhe custa nada é você clicar aí em se inscrever, ativar seu sininho, deixar seu comentário, deixar seu joinha. A gente já vai ficar muito grato. Você que aguentou aí, assistiu até o final, agradeço. Não se inscreva, porque sendo inscrito você vai ter acesso a todas as novidades, a todos os videoaulas do canal do professor Evandro, tá certo? Então, vamos encerrar. Agradeço a todos vocês, espero ter ajudado em algum conhecimento. Sem mais delongas, encerramos sempre com o Conselho Universal: estude, porque quem estuda, Deus ajuda.